Com muita alegria. Hoje estamos reunidos para mais um dia de tratamento com essa turminha linda, alegre, feliz sempre. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia! Bom dia, lindo dia para todos. Bom dia para os que estão aqui no salão, para os que estão em casa, né? Pela internet nos ouvindo. Bom dia, realmente. Bom dia! Bom dia, turminha, bom dia! Bom dia! Aqui mesmo. Bom dia, gente, muita paz. A todos de casa, nosso abraço, nosso carinho a todos vocês. Muito bom, são reflexões realmente, né? Nós precisamos analisar o que nós estamos fazendo aqui, como está o nosso coração, como anda a nossa mente, né? O tema de hoje é muito rico e traz para nós uma responsabilidade muito grande ao falar, porque o tema é sobre falar, né? Como eu ando falando, como eu tenho falado durante toda a semana para preparar o estudo para vir aqui. Não mudou quase nada, mas ficou muito mais na minha mente, né? O ideal seria, igual o Paulo falou, nós nos transformar. Mas enquanto a gente já consegue perceber, e aí isso é vigiar, cuidar, nós já estamos no caminho, né? Eu falar, Jesus, eu não dei conta, mas com você ele te dá. Miramês traz uma trilogia, esqueci o primeiro nome, só sei que fala, esse aqui não, né? Horizontes, obrigada. Horizontes da fala, horizontes da mente, horizontes da vida. Ele traz um livro para falar sobre a fala, né? Então vamos aqui entrar no que traz Emmanuel para nós quando ele fala. O Paulo trouxe reflexões que já por aí ele já podia ir embora e ficar durante o final do ano pensando. O verbo é criador, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Contamina nós mesmos, como o seu Fausto trouxe, contamina o outro que está à nossa volta e que está longe de nós. Porque, como o seu Paulo também trouxe, nós estamos todos unidos, né? No mesmo planeta, na mesma situação, no mesmo mundo e no mesmo objetivo de nos tornarmos pessoas melhores, ainda que não saibamos disso. Os objetivos é esse, de nos tornarmos realmente filhos do Pai. Porque Jesus falou que nós somos deuses, então nós temos que viver como isso, como filhos de Deus. Achamos lindo falar filho de peixe, peixe não é, né? Dependendo da situação, da comparação, nós gostamos muito. Mas por que não buscamos ser filhos realmente do Pai? Imitando aquilo que o Pai faz por nós. E Jesus veio daquele exemplo. O que sai do... obrigada. O que sai da boca procede do coração, isso o Paulo também falou. Nós precisamos saber o que está dentro do nosso coração. Porque, querendo ou não, depois que sai, nós sabemos o que estava dentro do nosso coração. Mas nós precisamos saber antes de sair, né? Porque depois nós já ferimos ao outro e a nós. Não sou da área de ciências, mas a gente sabe que quando as células trabalham, e elas trabalham a nosso favor, sai uma substância e entra outra no decorrer do dia. As serotoninas da vida, as adrenalinas, né? Esse é o nome que dá para essas substâncias, elas são também exteriorizadas a partir das nossas emoções, a partir do que tem no nosso coração, que são as emoções, e é traduzido como se estivesse no coração. Então, quando eu estou com raiva, o que vai sair? Porque o meu corpo precisa daquilo. Quando eu estou com medo, eu preciso conhecer as minhas emoções para saber o que está saindo de mim. E o que sai de mim, como o seu Paulo trouxe, vai ficar à minha volta. É meu, continua em mim. Mas vai, porque ele tem uma força que impulsiona. Por isso vai contaminar o outro. E se o outro estiver com a mesma situação que eu, ele vai sofrer as mesmas consequências que eu. Só que a responsabilidade é minha, da dor que eu provoquei no outro. Da mesma forma que o que o outro, a dor que o outro provocar em mim é a responsabilidade dele. Mas nós não podemos nos ocupar com a responsabilidade do outro, nós precisamos nos ocupar com a responsabilidade que existe em nós. Porque somos nós que vamos vivenciar as coisas que nós produzimos.
O ensinamento do mestre fala, Emmanuel, sobre o véu da letra, consubstancia profunda advertência, resume, fortalece uma advertência muito séria, que nós não podemos deixar passar. Indispensável cuidar do coração. Quando a gente escuta aquela frase do vigiar e orar, nós já sabemos que não é só ficar tomando conta da vida do outro, e nem nos policiando, mas cuidando do que nós sentimos, do que nós fazemos, do que nós pensamos. Cuidar. O que aquela situação provocou em mim? Para que eu cuide do que vai sair de mim. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, da palavra. A palavra, se o Fausto trouxe, tem vida. Ela forma. E nós vamos entender cada vez mais como isso se dá. Para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Vem até no final da frase, porque a felicidade seria como a sobremesa. Apesar de que nós seremos felizes durante o caminhar, durante o processo. Mas é a sobremesa. O prato, às vezes, é uma verdura que eu não gosto muito, mas é aquilo que vai fazer bem. Da mesma forma como o remédio. Nem sempre ele tem doce, nem sempre ele tem açúcar. Obrigada, Patinho. Mas é ele que vai nos fazer bem. Obrigada, Théo. Muito teorizando. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão, do que eu falei, do que eu enviei. E não dá para falar, foi mal, foi sem querer. Por que não dá, apesar da gente falar? Porque estava aqui dentro. Então eu posso até falar, olha, Théo, foi mal. Mas ele sabe que estava aqui dentro. Então eu vou pedir desculpa pela forma, pelo momento, pelo lugar, mas ele sabe que eu queria falar aquilo. Porque estava aqui dentro. E se eu não cuido do que está aqui dentro, vigiar não resolve, porque se eu só fico vigiando, uma hora sai. A gente não consegue vigiar 24 horas. Uma hora vai sair. Agora, se eu cuido, eu consigo transformar, porque eu vou entender por que aquilo está dentro de mim. Eu quero alimentar aquilo. Se eu alimento outra coisa, uma coisa positiva, não vai dar espaço. Ou aquilo transforma, ou aquilo perde força, se não foi bom. Então, eu preciso conhecer para alimentar o que é bom. E aí, o que é bom vai sair. Não importa a quantidade que vai sair, porque às vezes vai sair um pouquinho. Mas é melhor do que sair uma coisa que não foi boa. Para mim, foi. Do íntimo dos tiranos, nos fala Emmanuel, por esse processo da palavra, origina-se o movimento inicial da guerra. Movimento destruidor que torna a fonte, retorna, volta para a fonte, em que nasceu. Hoje, seja nós mesmos, nação ruína e aniquilamento. Então, no íntimo de nós mesmos, é que nós vamos originar a guerra lá em casa, a guerra no nosso trabalho, a guerra na rua, porque é do íntimo, né? Foi aquele ímpeto, foi aquele momento, foi aquele milésimo de segundo. Acidentes só acontecem nos milésimos de segundo. Porque senão não é acidente. Foi um planejamento. Né? E se nós não pensamos, não cuidamos, nós não damos chance para que os nossos anjos guardiães, esses protetores, nos auxiliem para que não aconteça. Porque eles não querem que a gente faça, que a gente promova o mal. Eles não podem, pelo contrário. Eles vão estar o tempo todo nos auxiliando para que façamos o correto, o bem. Da alma dos caluniadores, partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que vão a eles mesmos, a quem? Os caluniadores, escurecendo os horizontes mentais. Vai ficar mais ainda do estudo que volta para mim. A raiva aumenta, eles falam que a raiva cega. Né? Nossa, eu tenho tanta raiva, eu tenho tanto ódio. Cega, porque volta. É pior do que aquela neblina. Né? Você não consegue enxergar além. Não foi o outro, é produção minha. A fumaça sai de mim. Né? Aquela coisa escura retorna para mim mesmo. Então, quando nós caluniamos, quando nós falamos mal do outro, quando nós jogamos para fora, querendo culpar o outro,
A quem nós estamos enganando? Vai voltar para nós, não é por castigo, porque Deus não castiga. Deus só nos mostra que nós podemos fazer melhor e vai nos dar uma nova oportunidade para isso. O coração dos maus traz Emmanuel, continua trazendo Emmanuel. E é interessante que Emmanuel vai trazendo tiranos, caluniadores, maus, porque a gente, quando lê, pensa assim, eu não sou tirano, eu não sou caluniador. Mal, perversa, inconsciente talvez. Não é assim que a gente pensa? Mas o que eu falei? O que eu coloquei para o outro através da palavra? O coração desse surge através do poder verbalista, do verbo, da fala, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Eu falo uma coisinha com intenção. E aí aquilo é como fermento, cresce, e eu acho que eu não tenho culpa. Eu tenho, sim, responsabilidade. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde, em vão, para os próprios autores. Não adianta eu fazer e achar que eu não vou ser responsabilizada por isso. Ninguém viu. Porque dia chegará, fala Emmanuel, em que colherão os frutos amargos da atividade feliz. Aqui deram curso. Aqui tem nos impulsos. Por quê? Porque existe a lei do retorno, que é a lei boa, não é lei de castigo. Porque se eu não pudesse refazer o que eu fiz de errado, eu não seria. Né? Então nós vamos ter a oportunidade de ver que aquilo que eu falei construiu algo que não foi bom. E eu vou precisar falar novamente. A gente tem as frases. Assim também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. Temos o hábito de falar, principalmente no movimento espírita, que não devemos elogiar. Mas nós muitas vezes esquecemos de interpretar, trazer filosofia que o Espiritismo traz para nós. É um dos pilares do Espiritismo. Interpretar o que significa elogiar. Não é falar abobrinha. Não é querer adular ou ganhar o outro com aquilo que eu estou falando, mas motivar. E faz tanta falta o bom elogio na hora certa, no momento certo. Qual é a hora certa? Qual é o momento certo? Se meu coração pediu. Se o que eu recebi foi bom, eu coloco para fora, eu elogio, é uma palavra. Então a intenção é sempre pautar o nosso certo e errado. A minha intenção, não o que o outro acha. Eu preciso de falar com o outro, eu preciso de elogiar o filho, o chefe, o companheiro, a companheira. Eu preciso de elogiar. E nós sempre temos uma palavra boa para falar para o outro, ainda que pensamento. Naquele momento em que está difícil, eu consigo parar e emitir uma palavra mental de elogio, de força, de coragem. Você pode fazer melhor do que essa ofensa, mas não precisa ser verbalizada, porque dependendo da situação, posso estar provocando a continuidade da agressão. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos. A alegria, a palavra bem falada, o elogio, o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte, eu acho que é a fronte, o elite. Né? Quando eu falei, vamos fazer pelo menos uma palavra mental para o outro no bem, vai voltar para nós, o outro vai receber. Então nós podemos estar sempre falando, emitindo palavras de crescimento, de encorajamento, de força, de alegria, de confiança, como a aula sempre traz para nós. Confia. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem mobiliza. Então, lógico, quem pratica o bem vai ter essa força em volta de si mesmo. Os elementos psíquicos são recebidos por grandes slides. Emmanuel continua falando dos elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca. Olha como é que ele chama a palavra, elementos psíquicos. Por quê?
Porque vai trazer um conjunto de forças, de elementos, para se transformar naquela matéria que é a palavra. A partir do momento que ela sai, ela se materializou. Ela formou uma emoção na outra pessoa. Ela atingiu a outra pessoa. Então, ela está materializada no outro, esses elementos psíquicos da raiva, da intenção, da boa vontade, da alegria, da tristeza, da maldade. O que for que eu tiver naquele momento. Então, esses elementos psíquicos que nós exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome. É como se eu estivesse assinando embaixo. E estou todo também. Estão ouvindo? Fatores ativos que agem sobre nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com nossas intenções mais secretas. Eu falei que no partido, ninguém ouviu, eu estava respondendo sozinho, porque eu estou com muita raiva, estou direcionando para fulano de tal. Só que fulano de tal está na conchichina, e ele recebe, porque não existe tempo e espaço. Ele recebe esses meus dados mentais, essa palavra toda. Por isso que a Ana fala as nossas intenções mais secretas. Aqui, Ana vai usar a palavra vigiar. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. O que é dilatação viva? Expande. Eu não falo uma palavra sem intenção, eu não falo uma palavra sem emoção, eu não falo uma palavra sem história. Eu levo isso tudo para o mundo. Imagina, gente, por isso a dilatação, por isso que cresce. Por isso que muitas vezes fala assim, mas o que eu falei não tinha essa dimensão. Só que eu mandei tudo, e o outro recebeu tudo. E ainda juntou com o que ele tem. Olha como isso cresceu. Dá para entender agora, quando a Emmanuel fala das guerras, né? O cuidado de onde que nascem as guerras, tanto no nosso cadinho, no nosso cantinho lá de casa, quanto no país. Em todos os dias, finaliza Emmanuel, em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso contamina o homem. E aí nós fechamos a boca. Vou falar que nós temos o portão, que são os lábios, a grade, que são os dentes, para frear a língua, que é que emite a palavra. Então, Deus já nos colocou com ferramentas úteis para cuidar da palavra, cuidar do que criamos, para que nós possamos realmente só construir quando falamos. E nesse momento a gente cala, com a boca e com o pensamento. E aí a gente aprende a chamar os amigos espirituais. O que eu falo? O que eu penso? O que eu sinto? Me ajuda. Eles não vão falar por nós, nem sentir por nós. Eles vão nos auxiliar de tal forma para ficar mais claro para nós. Nós vamos perceber que tudo aquilo, toda aquela emoção é nossa. A raiva, a decepção, né? O despeito, o remorso. Nós temos algumas falas que criam vida a partir do momento que elas foram ditas. Maria, quando recebeu o anúncio do anjo Gabriel, que ela seria a mãe, ela podia ter dito tanta coisa. Tantas eram as palavras que Maria podia ter falado naquele momento, e todas seriam palavras aceitáveis para o anjo. Porque precisamos perceber o contexto, a época, onde aconteceu tudo aquilo. Maria estava pronta, claro, era um anjo já evoluído, né? Se ela não era evoluída. Então Maria chega e fala, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ou seja, pode criar em mim aquilo que Deus quer criar. Gente, isso é fabuloso. E até hoje, quando nós queremos melhorar um pouquinho, principalmente nós, mulheres, nós que temos o sentimento feminino aflorado, homem ou mulher, nós pensamos nessa fala de Maria. Deus, esse mesmo que você quer de mim, seja feita a sua vontade. Jesus nos ensinou a falar assim, seja feita a vontade do Pai. Nós temos João lembrando que o verbo se fez carne. Que verbo? Jesus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do único
unigênito do Pai, aqui no planeta, ele era o único que podia representar o Pai, porque nós não representamos ainda o Pai. Nós ainda não conseguimos representar o Pai. Amélia Rodrigues, no livro de volta, conhecer a história de Jesus através da Amélia Rodrigues, além de ser um poema, acalenta o nosso coração. E nesse livro de Vivendo com Jesus, ela nos traz que as palavras que Jesus pronunciava emolduravam-se com os atos que ele realizava. Como que nós fazemos isso? Imagina, a moldura era as atitudes de Jesus. E Jesus falava, e Jesus falava, e Jesus falava. Às vezes ele usava palavras. A Amélia, no livro Modo de Entender, fala que as palavras possuem um caráter sagrado. Nós sacralizamos realmente as nossas palavras no dia a dia, algumas delas, pelo menos. As palavras que proferimos na oração, nós as tornamos sagradas. Paulo fala aos Efésios, na carta dele, que não sai da vossa boca nenhuma palavra torta. E aqui ele está ensinando. Ele falou para os Efésios, está falando para nós que queremos seguir Jesus. Não sai da nossa palavra, da nossa boca, nenhuma palavra torta. Uma palavra para machucar, nenhuma palavra para ofender, uma palavra para destruir. Mas só que for boa para promover a edificação do outro da situação, da circunstância. Que dê graça, que a pessoa fique feliz, fique em paz por ter escutado aquilo. Porque às vezes a gente escuta algumas coisas que nos fazem mal. Nem olha para nós. Às vezes nós buscamos essas palavras que nos fazem mal na própria televisão, na própria conversação que o outro está ali fazendo, a gente chega e nos interessamos por elas. Palavras rudes ou debochadas denotam quanto de amargura a pessoa carrega na alma. Olha que tristeza quando a gente observa que o outro sabe que as minhas palavras de crítica, de cinismo, de ofensa, mostram quanto de amargura, quanto de dor eu carrego na alma. O que nós deixamos para o outro quando falamos? Que essa seja a nossa tarefa da semana. O que eu estou deixando para o outro, qualquer que seja aquilo que eu falo. E vamos pensar também, se Jesus estivesse do lado, eu teria dito aqui, vou lembrar que Jesus cria pensamento. Ele seja conosco, que a gente escute agora novamente essa força, essas palavras de confiança. Obrigada, gente.